E agora pegando uma ideia que eu queria ver contigo do Ray Dalio, porque ele tem aquele livro Princípios para a Ordem Econômica Mundial em Transformação, né? Onde no final ele meio que defende que, olha, a era americana está chegando ao fim e temos um início de uma era chinesa, como já aconteceu com os ingleses para os americanos e antes disso holandeses para os ingleses. E bem no começo do livro ele tem uma frase que eu acho bem interessante, porque ele basicamente defende que isso vale tanto para famílias, quanto para empresas, quanto para governos. A única diferença é o tempo para ocorrer. Que se um país ele gasta mais do que arrecada, que é o caso dos americanos já há bastante tempo, com seus déficits, né, fiscais e comerciais, cara, uma hora ele vai ter um problema com isso. E aí tem o dilema de Triffin, que você já citou aqui, para quem não conhece, é que simplesmente, para que um país tenha essa moeda mundial, ele tem que ser deficitário. Ou seja, ele tem que estar importando mais do que exporta, porque ele paga isso com dólar, e o dólar está circulando pelo mundo. Sim. Só que se ele é deficitário por tempo demais, então para que usar a moeda desse país? Entendeu? Ele perde credibilidade. Você acha que com a política do Trump ele pode estar ganhando alguns anos a mais para os americanos? Ou ele vai estar apressando esse fim do uso do dólar justamente porque quer deixar de ser deficitário? Eu acho que ele dá mais indícios que ele quer deixar de ser deficitário. E que ele quer reaquecer a economia americana e que ele acha que no final os Estados Unidos vai ganhar muito mais sendo o grande centro produtivo, centro de consumo do mundo. Porque o modelo comum de uma economia, ele segue o seguinte ciclo. Você precisa de investimento para construir estrada, para construir fábrica. Aí você investe. Aí você investiu, aí você começou a produzir. Quando você começou a produzir, você contratou pessoas. E aí você deu dinheiro, pagou salários, as pessoas começaram a melhorar de vida, elas vão começar a consumir. O que tem que acontecer? O dinheiro que chega para as pessoas tem que crescer proporcionalmente a quanto o PIB está crescendo, para você não ter um desequilíbrio dos setores produtivos da sociedade, para que a parcela do PIB não seja maior para o setor produtivo ao invés do consumidor. E a economia do mundo, a maior parte da economia do mundo gira no consumo. A economia americana, 80% do PIB é consumo. A chinesa, esse número é muito baixo. E aí, o que você tem que fazer, então? Você vai distribuindo. Conforme vai crescendo a produção, você vai dando para o consumo. O que a China não está fazendo é isso, o que a Alemanha não fez é isso. E você vai criando essa situação de desequilíbrio. Se você puder ir crescendo os dois, é maravilhoso. Você vai produzindo e vai consumindo, produzindo e consumindo. Talvez o Trump entenda que os Estados Unidos, por ele ter uma capacidade industrial tão grande e ser uma economia tão rica e com volume de gente lá dentro, e tá acostumado a ter experimentado desses modelos os dois, ele no final das contas pode ser um país muito mais competitivo que todo o resto. Acho que faz sentido, mas assim, você vai ter os outros problemas que a gente falou. O que você faz sem o dólar? Independente de para quem que isso é bom dentro dos Estados Unidos ou ruim, o que acontece com a economia do mundo? Eu acho que tem muitas suposições que o Trump está levando que ele não está medindo o grau do estrago que isso pode causar. E aí, sobre a tese do Dalio, eu não sei se os Estados Unidos estão só estendendo a sua sobrevivência, porque o Dalio não leva em consideração o colapso da potência em ascensão. O Tucídides escreveu sobre isso, que é a Guerra do Peloponeso. Você tem Esparta sentado no trono e Atenas crescendo. Como que Atenas se sente quando está crescendo? Confiante, forte e querendo exigir os seus direitos de falar, eu quero mandar no mundo. E Esparta, assustada com medo, incomodada que está vindo um rival crescente. Isso se chama armadilha de Tucídides. E ao longo da história nós tivemos 18 situações de rivalidades como essa. 14 viraram guerra. E 4 não viraram. E não viraram por quê? Democracias não entram em guerra com democracias. Então o Império Britânico estava lá, estava perdendo lugar no trono, chegando os americanos em ascensão, aí eles não viraram e entraram em guerra. Eles falaram, toma o bastão, vai, agora é com vocês, americanos. Mas teve a guerra, né? Só não foi entre eles nos lados opostos, né? Não foi tipo um choque dos dois, entendeu? E aí, a segunda... Mas você acha que sem a Segunda Guerra Mundial teria ocorrido essa passagem do bastão de maneira amigável? Ou ela acabou sendo amigável porque surgiu um inimigo em comum entre eles? Acho que a teoria da paz democrática, que diz que democracias não entram em guerra com democracias, é bem sólida empiricamente. Mas você não acha, por exemplo, que
Tudo bem, enquanto são democracias não entra em guerra, mas o Hitler foi democraticamente eleito. Não, mas aí ele deixou de ser uma democracia. E você não acha que isso poderia acontecer Pode. com um país falando, olha, estamos perdendo o trono, Pode. aí surge um populista, concentra o poder. Pode. Mas aí você não afetou a tese da democracia não entrar em Que guerra. deixou de ser democracia. Sim. O que aconteceu foi que ela deixou de ser uma democracia. E ela pode deixar de ser uma democracia por vários fatores. E eu entendo que nós estamos, inclusive, caminhando para isso. Porque quando você vê essas discussões hoje do que está acontecendo no mundo geopoliticamente, já não é mais tão valioso você virar e falar assim, não, mas aqueles caras são uma ditadura. Não importa. Putin é um conservador. O Putin valoriza a religião e a família. O cara odeia mais o europeu, que ele chama de woke, do que ele tem um problema com a ditadura russa. Ou seja, nós não estamos mais olhando por as divisões do mundo em grupos de democracia versus ditadura. Nós estamos olhando para outros agregadores. E está me parecendo que são os ideológicos. Não da direita e esquerda que a gente conheceu, que era livre mercado, capitalismo e democracia versus ditadura, comunismo e economia centralizada, né, na Guerra Fria. Hoje é conservadorismo contra o wokeismo. Você foi taxado de woke, então, assim, não importa se é ditadura, democracia, sanguinário, o que for. Você não é da minha turma. Se você é conservador, aí sim. Mas, assim, voltando para aquele ponto, né, que você falou, que eu estava falando da armadilha de Tucídides, a segunda situação onde a gente não teve guerra foi na Guerra Fria, onde um dos lados colapsou. E na tese do Dalio, ele só diz que a potência que está no trono vai colapsar. E, assim, eu diria que a potência que estava no trono na Guerra Fria pau a pau, mas eu diria que eram os Estados Unidos. E quem colapsou não foram os americanos, foram os soviéticos, a potência em ascensão. E por que a China não pode colapsar? E eu acho que esse é um dos problemas da tese dele. Porque os problemas estruturais econômicos chineses, eles são muito mais graves que os americanos. O problema americano tá bom, eu vou entregar o domínio da moeda internacional para simplesmente bombar de crescer. O problema chinês não, eu tenho que alterar a estrutura da economia, quebrar o sistema político, romper e vencer todos os interesses enraizados daqueles que se beneficiam dessa estrutura de poder. Assim, você mexe com coisas muito profundas que nenhum país conseguiu fazer isso sem um grande colapso. Dei o exemplo do Japão. O Japão está conseguindo, mas com estagnação, deflação, com uma total apatia. Se acontecer isso com a China, no melhor dos cenários, a China deixa de ser essa potência que vai assumir o lugar dos Estados Unidos. Eu não acho tão simples, mas eu acho perigoso, talvez mais perigoso, o que você descreveu. O problema vindo de dentro do colapso da percepção da realidade, mundo pós-verdade, não existem fatos. Eu estou totalmente conduzido pelas minhas emoções de adoração e idolatria ao meu líder de estimação, que é um negócio assim louco e hoje eu consigo entender, né? Por que quando o Lula fala que o Zelensky causou a guerra da Ucrânia, toda a direita brasileira xinga o Lula e acha absurdo? E aí quando o Trump vai lá e fala exatamente a mesma coisa, toda a direita vira e fala, foi o Zelensky que causou. Veja bem, né? Começa... Isso. Por que isso? Isso é interessante mesmo. E é muito legal isso, que é um fenômeno que se chama polarização afetiva. Você tem a polarização ideológica, que ela é baseada em posição política. Você é a favor de um Estado grande. Cara, eu não gosto disso. Eu não voto em você. Você passa a ser a favor de um Estado pequeno, eu começo a gostar de você. Então, a sua posição, ela tem um valor para mim. O que você acredita é o que tem um valor. Na política afetiva, não é o que você fala, não é o que você acredita, é quem fala. Uhum. Como a política virou identitária,
baseada em identidade, e identidade não é racional, não é razão. Eu me conecto com você de alguma coisa. Então, eu projeto que eu sou o Lula. Se o Lula falou qualquer coisa, sou eu falando, então ele tá certo. Mas não importa se o Trump falou a mesma coisa. Eu não sou o Trump. Tudo que ele fala, eu discordo. Mas tudo que o Lula fala, eu concordo. E vice-versa. Então, essa é a loucura. Não importa qual a frase do Lula ou do Trump. A única coisa que importa é quem disse. E isso, para mim, é uma total ruptura e falência da razão e da cognição humana. Você virou um animal emotivo completamente desfigurado e incapaz de entender a realidade, os fatos, posições, razão, raciocínio. Não existe nada. Só existe a emoção instintiva. O Bruno falou, eu não concordo. A Malu falou, eu concordo. É só paixão. Isso. E aí, assim, é grave, né? Aí a humanidade caminha para um lugar mais assustador, porque esses lugares, eles são lugares onde ideologias extremistas têm um solo fértil. Ideologia extremista leva à polarização extrema. Polarização extrema, no seu ápice, é violência política. Na Alemanha, na República de Weimar, o que você tinha? Você tem assassinato de lideranças políticas. Você mata o ministro das Finanças em 21, o ministro das Relações Exteriores em 22, e aí na sequência, a direita, o centro e a esquerda criam as suas milícias políticas. E óbvio que a história disso é autoritarismo, guerra, destruição, genocídio e tal. E quando você olha para a situação de hoje, a polarização está tão extrema, tão avançando, que ela já está chegando na violência política. Como que a gente sabe disso? Bom, primeiro a invasão do Capitólio. Aí, alguns anos depois, várias tentativas de assassinato ao Trump. Ou seja, os dois lados do espectro político já estão recorrendo à violência política. Tem um dado na Alemanha de um estudo que eu vi, muito assustador. Nos últimos 5 anos, são 10 mil ataques a políticos. Nossa. 10 mil ataques a políticos. Qual é o partido, ou quais são os apoiadores do partido que mais atacam? Os apoiadores do AfD são os que mais atacam outros partidos. E olha que curioso. E qual é o único partido, os políticos de um único partido que são mais atacados? Os do AfD. Pelos próprios apoiadores. Não, pelos outros. Pelos outros. O político mais atacado, políticos de um único partido que mais são atacados são os do AfD. Mas os apoiadores que mais atacam outros políticos são do AfD. Entendi. Ou seja, os dois lados já começaram a usar a violência política. Quase como ação e reação, né? Um lado tá fazendo, o outro faz também. Isso.